De repente você entrou aqui triste, abatido, chateado, sentindo pesado. Mas nessa noite, com a sua alma, nós vamos crer que enquanto você adora o Senhor, Ele continuará fazendo grandes coisas. E Ele vai agir na sua casa, na sua família, na vida dos seus filhos, do seu esposo, no seu trabalho, no seu ministério, na sua igreja. Ele vai continuar operando. Mas eu tenho que diga para ele, tá bom, tá. Muito. E eu chorava muito, porque foi uma notícia muito abaladora, difícil de entender, mas isso nos trouxe o quê? Uma esperança. Ele continua sendo Deus. E eu continuarei servindo ao Senhor. E aí foram acontecendo, até que chegou a quimioterapia. Ela agora, quero dizer a vocês que a última quimioterapia é essa semana que vem. E todas elas foram um sucesso. A minha sobrinha se manteve de pé. E ela passa uma fortaleza para toda a família, que é algo incrível. Teve um momento que ela teve um luto dela, foi quando o cabelo dela caiu assim, do dia para a noite. Não tem quando a palavra diz que é um abrir e fechar de olhos? Foi assim. Em todas as quimioterapias foram indo, e quando foi uma tarde, a minha irmã me liga e fala assim, ora pela Priscila, porque nós estávamos penteando o cabelo dela, e começou a soltar. Gente, sabe quando você faz uma química que tem um corte químico e você passa o pente e ele sai, só que dela saiu, ficava assim, carequinha. E eu e a minha irmã nos abraçamos, choramos, porque parecia que nós estávamos lá. E aí eu comecei a interceder ao Senhor, eu falei, Senhor, é necessário tudo isso? Aí a minha irmã falou assim, quando ela for lavar o cabelo, vai soltar tudo. Eu falei, sério? Ela falou assim, sério. Até então minha sobrinha estava tranquila, porque ela estava penteando e ele estava soltando. Mas quando ela entrou no banheiro, que a água bateu no couro cabeludo dela, foi assim, ó, desceu tudo. Aí foi um momento de luto, porque aí ela gritava, a mãe gritava, e falando comigo no telefone, eu e a minha irmã demos a mão, ficando, sabe, quando abraçada, eu e a minha irmã, assim, juntinha, e falando, Senhor, nos sustenta. Senhor, a tua graça nos basta. Não nos deixe só nesse momento. E aí, desligamos o telefone, respirei. Aí, mais tarde, eu peguei o telefone e falei para minha irmã, olha, esse é o momento do luto. Ela não vai querer ver ninguém, ela não vai querer conversar com ninguém, ela não vai querer ver o filho, não vai querer ver o esposo, é o momento dela. Ela veio até aqui, agora precisa desse momento. Quando ela levantar, coloca um batomzinho do lado dela, coloca um ar, uma tiara, qual o nome? Um turbante do lado dela e deixa ela quietinha. E diz para ela assim, a sua tia falou para você passar esse batom, colocar esse turbante, se olhar no espelho que você é linda, você é a imagem que Deus criou. E assim
23 horas. Quando ela saiu, ela fez o que eu havia falado. Aí desceu, pediu para tomar um chá. E dali a Priscila levantou de novo, porque ela falou, não posso parar. Ele está presente em todo o tempo. Quando nós casamos, diz assim, na alegria, na tristeza e na dor, até que a morte nos separe. Então nós temos que servir o Senhor desse jeito. O casamento está abalado? Permaneça. Tem muita crise? Permaneça. A enfermidade chegou? Permaneça. Porque o nosso dever é permanecer. Eu sei que esse testemunho vai falar na vida de muitos, porque às vezes não é um câncer, mas é uma outra situação. E o que eu quero deixar bem para vocês é o seguinte: honre o Deus que vocês servem. Honre ao Senhor em todo o tempo. Porque Ele tomou assim. É para seguir, mas é para seguir com Ele. É para seguir da maneira dele, do jeito dele, na hora dele. A palavra de Deus diz que tudo tem o seu tempo determinado. Tudo. Tempo de chorar, tempo de se alegrar. Tudo. Em que tempo nós estamos? Esse tempo, a gente vai permitir que nos separe do amor de Deus? A gente vai permitir isso? O que nos separará do amor de Deus? Não somos, pelo menos a maioria aqui, não somos mais crianças. Não somos mais. O Senhor quer nos alimentar com outro tipo de alimento. O Senhor quer nos sarar para nos alimentar com outro tipo de alimento, mas a gente precisa mudar o comportamento diante das situações. Precisamos ter uma transformação de pensamento. Não é a gente que vai transformar o pensamento, é o Senhor. É o Senhor que vai mudar o nosso pensamento, porque com a nossa força a gente não consegue. Não dá. Eu até gostaria que fosse com a minha força, mas não dá. A gente tenta e não vai. Então permita que o Senhor te cure. Permita que o Senhor faça. Aí vai dar certo. Aí as coisas vão adiante. Amém? Vou chamar a pastora Elisângela, pastora. Muitas de vocês devem estar estranhando me ver aqui dessa forma. Mas esses dias o Senhor ele me chamou para uma conversa muito íntima. E ele dizia para mim que ele estaria me usando não da forma que as pessoas estão acostumadas a me ver, que é em cima desse altar pregando. Porque eu ministro muito a palavra, mas eu não danço na casa do Senhor. E o Senhor disse para mim que Ele estaria me usando nessa noite, nessa tarde, desculpe, através da dança. E Ele estaria ministrando cura. E esse louvor, ele diz, você não imagina o que Deus irá fazer. Talvez você tenha entrado por aqui, por essas portas, sem esperança, sem determinação, sem alegria, sem paz, sem nada, sem expectativa. Mas eu e você precisamos entender que quando Deus está sobre a nossa vida, quando nós abrimos o nosso coração, abrimos as portas do nosso coração para o Senhor, Ele entra, faz morada e transforma. Ele faz uma limpeza básica, Ele faz aquilo que nós sozinhos não podemos fazer. Ele faz com uma maestria, no silêncio. Ele não faz barulho, Ele não expõe ninguém, Ele apenas trabalha. E nessa noite, talvez você esteja, se você se permitir, o Senhor Ele vai trabalhar na sua vida, no seu casamento, no seu ministério, em tudo que você permitir que Ele entre e limpe.
quimioterapia, radioterapia, braquiterapia. E ao encerrar todo esse tratamento, eu descobri outro câncer no rim. Operei, tirei o tumor e hoje estou aqui com a glória do Senhor. Porque Ele determinou que seria para a glória do nome dEle. E aí, todos já estão acostumados a me ver acima do altar, pregando. Mas ninguém está acostumado a me ver aqui celebrando e dançando para declarar o nome do Senhor, que tudo que Ele fez foi maravilhoso. Então eu quero que você se permita ser ministrada através desse louvor, através desse cântico e desta dança. Que o olho não viu, nem ouviu. Eu não quero ser extensiva, porque esse ambiente foi muito de glória, mas o que eu quero ministrar nesta noite é que o Senhor me incomodou para dizer que nos últimos dias sobrevirão dias difíceis, mas a única coisa que vai fazer com que a gente supere esses dias difíceis é o amor do Senhor. Mas não é um amor eros, não é um amor filos, é o amor ágape. É aquele que tudo crê, que tudo espera, que tudo sofre, que tudo padece, que não se ensoberbece. Amém. Mas espera no pronto tempo de cantar. Amém. Glória a Deus.